Agora que você já tem as noções básicas de navegação, seleção e transformação de objetos, vamos dar uma olhada em como criar e apagar os objetos da cena. Para isso, a gente pode começar com uma cena padrão do Blender. E a gente pode aproveitar que essa cena já vem com 3 objetos, um cubo, uma luz e uma câmera, e ver como apagar os objetos. Apagar um objeto no Blender é tão simples como apagar um objeto em qualquer outro software. Basta selecionar ele e apertar a tecla Delete. Mas tem um outro atalho que pode ser interessante de conhecer também. Não porque você vá necessariamente usar ele, mas porque você pode esbarrar nele sem querer e é interessante que você entenda o que está acontecendo. Se eu selecionar um outro objeto e apertar a tecla X do teclado, o Blender também apaga o objeto. Mas quando a gente usa a tecla X, ao invés de deletar o objeto direto, ele abre essa janela perguntando se a gente quer realmente apagar o objeto. E se a gente clicar em Delete, o objeto é apagado normalmente. E, por fim, uma outra forma de apagar os objetos da cena é clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do objeto aqui no Outliner e clicar em Delete. Agora, vamos dar uma olhada em como podemos criar novos objetos no Blender. Para criar objetos, a gente vai acessar o menu Add, que a gente encontra aqui na parte de cima da 3D View. Nesse menu, a gente vai encontrar vários submenus, divididos por categorias. E dentro de cada um desses submenus, a gente vai ver todos os objetos que estão disponíveis para cada categoria. No submenu Mesh, a gente vai ver todas as geometrias que podem ser criadas. No submenu Light, a gente vai ver todos os tipos de luzes que podem ser criadas, e assim por diante. Além de poder acessar o menu de criação através da parte superior da 3D View, a gente também pode usar o atalho Shift-A. Com o cursor sobre a 3D View, a gente pode apertar o atalho Shift-A para exibir o menu de criação de objetos nesse formato flutuante. Nessa aula, a gente vai focar em como criar geometrias, e para isso a gente vai usar o submenu Mesh. Como a gente pode ver, existem várias opções de geometrias primitivas que podem ser criadas. Se a gente clicar em Cube, veremos que um cubo será criado no meio da 3D View. Na verdade, o objeto não é criado necessariamente no meio da 3D View. Ele é criado onde estiver o cursor 3D da cena. O cursor 3D é esse ícone com 3 eixos e esse círculo tracejado. Quando a gente cria um novo objeto, ele é criado onde este ícone estiver. Para reposicionar o cursor 3D, basta a gente manter a tecla Shift pressionada e clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da 3D View. Então, se eu pressionar o Shift e clicar com o botão direito do mouse para posicionar o cursor aqui, por exemplo, abrir o menu de criação com o atalho Shift-A e clicar em Mesh, Cube, a gente vai ver que o novo cubo será criado nesta nova posição. E se você quiser que o cursor 3D volte para o centro da cena, basta usar o atalho Shift-C. Agora, eu vou usar o Shift e o botão direito do mouse para posicionar o cursor 3D em outro lugar livre da 3D View. E vou usar o atalho Shift-A e clicar em Mesh UV Sphere. Agora, eu vou falar sobre um aspecto importante dos comandos do Blender. Vários comandos do Blender têm propriedades que podem ser editadas, e algumas dessas propriedades só podem ser editadas imediatamente após a gente realizar o comando em questão.
Quando a gente cria um objeto, por exemplo, a gente pode editar algumas propriedades iniciais desse objeto. E essas propriedades podem ser encontradas nesse painel aqui embaixo, que a gente pode abrir se a gente clicar nele. No caso da criação de objetos, logo após a gente criar um determinado objeto, a gente pode editar algumas propriedades iniciais dele aqui nesse painel. Essas propriedades vão variar de objeto para objeto. No caso da esfera, por exemplo, a gente pode editar o número de segmentos, que corresponde às arestas verticais do objeto, o número de rings, que corresponde às arestas horizontais, e o raio, que corresponde ao tamanho. Mas fique atento ao seguinte: a gente só consegue editar esses parâmetros imediatamente após a criação do objeto. Se a gente realizar qualquer outro comando, essas propriedades desaparecem e o painel passa a exibir as propriedades do último comando que foi dado. Então, se eu ativar a ferramenta Rotate, clicar e rotacionar a esfera, veremos que esse painel vai deixar de exibir as propriedades iniciais da esfera e vai passar a mostrar as propriedades da rotação que acabamos de fazer. E esses são os conceitos básicos de criação de objetos. O que eu recomendo que você faça agora é posicionar o cursor 3D em diferentes partes da 3D View, criar pelo menos uma de cada uma dessas geometrias iniciais do menu Mesh e explorar um pouco as propriedades iniciais de cada uma. E na próxima aula, a gente vai conhecer o modo de edição do Blender, para que a gente possa ver como modelar nossos próprios objetos a partir dessas geometrias básicas.